A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26, e versículo de número 1, que diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus havia dado uma ordem a Isaque, dizendo para que ele não descesse ao Egito, mas que ele permanecesse na terra em que o Senhor iria dizer para ele. O Senhor diz para você, através dessa palavra, eu vou trazer direções para a sua vida. Se nós, irmãos, queremos ser abençoados, se nós queremos viver as bênçãos de Deus, queremos estar debaixo da palavra de Deus, no centro da vontade dele, nós precisamos obedecer os desígnios do Senhor. Você não sabe o que é melhor para a sua vida, eu não sei o que é melhor para a minha vida, nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Quem sabe o que é melhor para a nossa vida é o Senhor. Por isso, através dessa palavra, Deus está falando contigo de maneira clara e dizendo: deixe na baia canto eu guiar os teus passos, deixe eu direcionar a sua vida. Muitas direções, irmãos, que Deus, ele vai nos dar, a gente não vai entender, a gente não vai compreender, mas não cabe a gente compreender, nós temos que obedecer. Deus foi claro na direção que ele deu a Isaque: não desças ao Egito. Deus será claro na direção que ele vai dar para pessoas aqui, vai ser claro. Vai ser de uma maneira que você não vai ter sombra de dúvidas, mas obedeça quando Deus falar contigo. Faça como Isaque, não desças ao Egito. Não faça aquilo que você pensa ser bom para você. Não faça aquilo que você acha que vai te dar lucro, que você acha que aquela porta vai ser excelente para sua vida, mas antes consulte ao Senhor. Deus vai direcionar os seus passos e a direção que Deus lhe der, você pode ir sem medo. A porta que Deus abrir, você pode ir sem medo, porque aquilo ali vai ser bênção para a sua vida. Deus, irmãos, é um Deus que nos direciona pelos melhores caminhos se a gente for obediente, se a gente ouvir a voz dele e obedecer. Declare comigo: eu não quero seguir o meu próprio caminho, mas eu quero seguir as direções de Deus. Eu não quero seguir o meu próprio caminho, mas eu quero seguir as direções de Deus. Siga a direção que Deus tem preparado para a sua vida. O Senhor tem bênçãos preparadas. A gente observa aqui que Isaque, ele foi muito abençoado na terra dos filisteus. Ele foi tão abençoado a ponto dele se tornar mais rico do que o próprio rei, do que o próprio Abimeleque. Ele se tornou tão rico, mas tão rico, que ele era mais poderoso do que o próprio rei, mais rico do que o próprio rei. Porque é assim que Deus faz, irmãos. O nosso Deus, ele abençoa aqueles que estão na obediência. Ele abençoa aqueles que pedem a direção a ele e cumprem aquilo que ele fala. O Senhor foi claro ao dizer a Isaque: não desças ao Egito. O Senhor será claro na sua vida ao lhe mostrar o que não é dele. E quando ele disser para você: não assine o contrato, não faça essa aliança, não vai por este caminho, por mais que você não entenda, obedeça como Isaque obedeceu. A Bíblia diz que Isaque, ele ficou em Gerar. Com certeza foi um lugar onde Deus havia direcionado, porque Deus disse a ele: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, eu vou lhe dizer onde é o lugar. Aí quando a gente vê Isaque prosperando tanto em Gerar, a gente compreende, foi um lugar onde Deus havia designado, onde Deus designa tem prosperidade, onde Deus designa tem bênção, onde Deus designa tem paz, onde Deus designa Rabaia Cantorá e tem presença dele contigo. O que fazia diferença na vida de Isaque era a presença de Deus. Era a promessa que Isaque carregava, porque Deus havia dito para Abraão que ele ia cumprir a promessa que ele havia feito a ele.
O Senhor diz para você: as promessas que eu te fiz vai se cumprir. As promessas que eu te fiz eu vou fazer acontecer. Mas obedeça, esteja no centro da vontade de Deus. Irmão, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida ainda. Se você não sabe, continue orando, pedindo: Deus, que os meus passos me dê a direção certa. Me mostre qual caminho eu devo seguir. Me mostre aquilo que eu devo fazer. Declare comigo: o meu Deus vai me mostrar o caminho que eu devo seguir. O meu Deus vai me mostrar o caminho que eu devo seguir. Deus vai direcionar o seu caminho. Deus vai direcionar os teus passos e você vai ver a prosperidade acontecendo. Prosperidade, irmãos, não é somente o que é financeiro. Prosperidade é algo que abrange todas as áreas da nossa vida. Prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você sentir a presença de Deus. É você saber que Deus está contigo. Isso é prosperidade. O Senhor pode até te abençoar financeiramente, mas a vida com Deus não é sobre isso. Nós sabemos que isso é um acréscimo, porque a Bíblia deixa claro: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus quiser enriquecer, Ele enriquece. Deus enriqueceu Isaac. Você vai observar que os patriarcas eram ricos. Abraão, Isaac e Jacó eram ricos, porque Deus quis assim. Mas primeiramente na vida deles tinha o quê? O principal, presença de Deus. Declare comigo: eu quero ter a presença de Deus na minha vida e o restante é acréscimo. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida e o restante é acréscimo. A presença de Deus faz você dormir tranquila. Arabaia, cantoraia. Mesmo que você tenha problemas e dificuldades, a presença de Deus te acalma. A presença de Deus te faz se calar quando você quer falar. Arabacantarai, e o Senhor faz justiça por você. A presença de Deus faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Não priorize outra coisa a não ser a presença de Deus, porque o restante Deus vai fazer na sua vida, Ele vai acrescentar na sua história. Você vai observar, irmãos, no versículo de número 5, o Senhor dizendo para Isaac: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Olha a diferença na vida de Abraão. Deus dizendo para Isaac: Isaac, obedeça, porque Abraão obedeceu e eu vou cumprir a promessa. Porque na vida de quem obedece, na vida de quem se posiciona, na vida de quem adora, exalta e bendiz ao nome do Senhor, e coloca Ele em primeiro lugar, Ele cuida até da descendência. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. E Deus estava cuidando de Isaac, porque havia uma promessa sobre quem? Sobre Abraão. Abraão já havia morrido, mas Deus é um Deus que guarda a aliança, que guarda o pacto, que guarda aquilo que Ele promete. Deus não desamparou a Isaac, mas Deus cuidou dele. Por quê? Porque Abraão foi obediente. E Deus estava ensinando aqui a Isaac. Aqui foi a primeira vez que Ele falou com Isaac. E Deus já inicia o diálogo com Isaac pela primeira vez. Deus começa a falar com Isaac aqui. Antes Deus falava com Abraão, agora Ele estava falando com Isaac. Abraão já estava morto. E aqui nós observamos que quando Ele inicia o diálogo com Isaac, o Senhor inicia, Ele já começa dizendo para que Isaac obedeça. Obedeça, não desça para o Egito. Irmãos, o nosso Deus, Ele ama o filho que obedece. Nós que somos mães, vocês que são pais, mães, sabem do que Deus está falando quando os nossos filhos obedecem. A gente se alegra, o nosso coração se regozija, a gente quer fazer o melhor. Mas quando eles desobedecem, quando eles começam a querer fazer sua própria vontade, quer responder, quer fazer, a gente fica o que? Entristecido e coloca de castigo e tira aquilo que gosta, não é assim? É assim que Deus faz conosco, irmãos. Porque Deus cuida de nós como um pai que se compadece dos seus filhos. O Senhor nos ama, mas também nos corrige. E Ele quer que a gente obedeça, porque se a gente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde, aí tem espada, tem destruição. É isso que Deus deixa bem claro no livro de Isaías. Então nós precisamos obedecer.
Nós precisamos fazer a vontade de Deus, pedir a direção de Deus e obedecer. Não é só saber o que Deus quer e não obedecer, não. Mas é obedecer a ordem de Deus. Por isso você vai ver a Bíblia dizendo que Isaac, ele enriqueceu e ficou riquíssimo. Versículo de número 13 vai nos dizer assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Aí aqui a gente vê, né, a Bíblia dizendo que ele prosperou, que ele enriqueceu. Mas por quê? Aqui está a chave. Qual é a chave, Rabaia Cantorai, da prosperidade de Isaac? A obediência. Ele não desceu para a terra do Egito. Não faça aquilo que Deus reprova. Não faça aquilo que Deus não quer para a sua vida. Mas obedeça a ordem de Deus. Mas, irmã, não estou entendendo a ordem de Deus. Não está entendendo? Obedeça, porque a ordem de Deus, geralmente, a gente não vai entender. Geralmente, as ordens de Deus, irmãos, a gente vai obedecer para depois ele explicar por que a gente está obedecendo. Mas enquanto o Senhor não traz as explicações para a nossa vida de muitas coisas, o que a gente precisa fazer? Obedecer. Obedeça as direções, obedeça os desígnios, porque aquilo que Deus designou para a sua vida é o melhor. Aquilo que Deus direcionou para a sua história é o melhor. Isaac ficou na terra dos filisteus, obedeceu a ordem do Senhor. Não desceu para o Egito e prosperou. Deus estava com ele. Deus confirmou porque Deus o abençoou. O Senhor disse: fica na terra que eu te disser. Se eu estiver, irmãos, debaixo da obediência, as bênçãos de Deus vão me cercar. Se você estiver debaixo da obediência, as bênçãos de Deus vão te cercar de maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que até você mesmo vai olhar e vai ficar impactado. Porque Deus faz assim na vida daqueles que obedecem. Você lembra o que foi que o profeta Samuel, ele disse ao rei Saul? Ele disse que era melhor obedecer do que sacrificar. Que possamos entender que é melhor a gente obedecer. Deus se compraz mais na obediência do que no sacrifício. Muitas vezes a gente quer sacrificar, a gente quer, não, se der certo deu, se não der também não deu. Eu vou lá e eu faço, depois eu vou lá, faço um jejum, peço perdão a Deus e pronto. Não. Antes consulte ao Senhor, pergunte a Ele se Ele aprova. Não queira depois chorar pelo leite derramado. Não queira fazer algo e quando der errado você consultar a Deus, não. Antes de qualquer decisão, consulte ao Senhor e escute a direção de Deus, porque Ele vai lhe abençoar. Isaac foi abençoado, por quê? Porque ele obedeceu. Deus deixou bem claro, Abraão também foi obediente. Por isso Deus cumpriu a boa palavra sobre a casa dele, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, porque o Senhor é o Deus que cumpre, meu Pai, a boa palavra. Pai, que possamos estar no centro da tua vontade, que possamos obedecer as tuas ordens, os teus desígnios, Pai, pois a tua direção, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, é a melhor. O que o Senhor direciona para nossa vida é para bênção. Isaac prosperou e ficou riquíssimo, porque ele permaneceu no lugar da obediência. Ele não desceu ao Egito. Que possamos obedecer, meu Pai, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não queremos sacrificar, Pai. Nós não queremos só te consultar quando tudo der errado, mas nós queremos te consultar antes de qualquer decisão, antes de qualquer direção, Pai. A gente não quer se precipitar, mas queremos ouvir a tua voz. Queremos entender, compreender o que o Senhor tem determinado para nossa vida, porque eu creio, meu Senhor, que os teus planos, os teus projetos, a tua promessa é maior e é melhor do que aquilo que a gente está contemplando. Pai, nos ajuda para que a gente não tome atitudes de nós mesmos, mas que a gente tome atitudes direcionadas pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor direcione os nossos passos, que o Senhor guie, meu Deus amado, o caminho, Rabaia Cantorai, nos mostre aquele caminho que nós devemos seguir. Guie os nossos passos, a nossa direção a partir de agora. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles
aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, confirma os nossos passos, nos direciona, não deixe tomar atitude precipitada, mas mostra, Pai, qual é a tua direção, para que possamos obedecer e sermos abençoados por ti. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O Deus que esteve com Isaac é o Deus que está contigo. Obedeça a cada direção que o Senhor te entregar, porque Ele se responsabiliza por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.